Qual o valor probatório do depoimento dos policiais no processo penal brasileiro? Boa noite a todos. Este é o 33º episódio do Conecta, um podcast que estuda, trabalha e discute temas atuais do processo penal. Neste episódio, vamos tratar do valor probatório dos depoimentos policiais no processo penal. Está conosco a professora Mariana Pi Muniz, que é defensora pública no estado do Rio Grande do Sul, também professora na Escola Superior da Defensoria Pública do estado do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Criminais, com a publicação de sua dissertação, Os Direitos Humanos na Execução Penal e o Papel da OEA, Presídio Central de Porto Alegre, uma masmorra do século XXI. Também, atualmente, a professora Mariana é assessora do Departamento de Monitoria e Fiscalização do Sistema Prisional e Socioeducativo do Conselho Nacional de Justiça. Então, professora Mariana, que está investigando este tema da violência, da prova no processo penal, está com a palavra. Boa noite a todos e a todas. Eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer da minha satisfação de poder continuar falando sobre esse tema tão caro para todos nós e que também perpassa a minha tese de doutorado, através das metodologias que eu pude colher dados no campo empírico. É muito interessante quando a gente fala sobre o valor probatório da palavra dos policiais no processo, porque nós sabemos que o processo penal, muitas vezes, ele está vinculado nessa prova, ou seja, no testemunho dos policiais, até porque nós sabemos que hoje muitos dos processos que tramitam nas varas criminais da Justiça Estadual, por exemplo, eles são oriundos de autos de prisão em flagrante delito, dada a questão de que as investigações hoje estão mais voltadas para determinadas operações, vamos dizer assim, E, então, esses policiais que muitas vezes efetivaram a apreensão e que levaram até a delegacia para se lavrar o flagrante, esse flagrante, então, vai fazer parte, posteriormente, através de um relatório, vai ser encaminhado, muitas vezes, para o judiciário, e a partir daí, então, o Ministério Público vai oferecer a denúncia e vai se iniciar o processo, e muitas vezes as testemunhas arroladas pelo Ministério Público vão ser esses policiais, que posteriormente, então, vão prestar os seus depoimentos ao longo do processo, A minha pesquisa, como eu estou pesquisando como os juízes enxergam a violência policial, ela vai nos trazer um dado de que essa violência policial, ela não vai ser vista como uma violência estrutural. Ou seja, se enxerga muito mais a violência policial enquanto um fenômeno individualizado. É aquela expressão que se fala da maçã podre, basicamente, Ou seja, e isso ele tem um conteúdo muito importante para nós pensarmos a legitimidade que é concedida à palavra desses policiais. E não é uma legitimidade, eu diria, inclusive pelo campo empírico, absoluta. Eu até utilizo uma expressão que é blindagem, uma certa blindagem que se dá com essa legitimação absoluta dessa palavra dos policiais. A professora Maria Goretti, que é do NEV, o Núcleo de Estudos de Violência da USP de São Paulo, ela tem uma tese de doutorado que é fantástica, que é sobre a verdade jurídica nos processos de tráfico de drogas, onde ela pesquisou em São Paulo esses processos, E ela fala muito desse sistema de crença no fazer, no atuar e no saber policial. Isso a minha pesquisa revelou muito nitidamente. Nós sabemos que toda crença dispensa comprovação. E na medida, então, em que eu acabo dando essa legitimidade absoluta, eu acabo, então, blindando esses lados, E isso, então, vai estar presente num contraponto também, que é a forma como eu enxergo essa vítima. Isso é muito frequente, porque a partir do momento em que eu enxergo e dou essa
legitimidade aos policiais. Por outro lado, no âmbito da violência policial, nós sabemos que a vítima, ela é geralmente a autora que está figurando num boletim de ocorrência pela prática em tese de um determinado fato delituoso. Portanto, essa vítima, ela vai ser muitas vezes visualizada num processo que eu uso o professor Michel Missi aqui de sujeição criminal, ou seja, se olha para essa vítima como alguém que mente para ter benefícios e prejudicar o policial. Isso é muito nítido, inclusive, na ideia que se tem da audiência de custódia, né? A audiência de custódia, ela foi vista por uma parte dos entrevistados como algo que retira a autoridade da polícia, que dá ao judiciário um controle que não é dele, né, de fiscalização, e que de muitas vezes é utilizada pela vítima e, consequentemente, pela sua defesa, né, como uma forma de se beneficiar, né? É interessante porque alguns dos entrevistados falaram algo no sentido de que nos Estados Unidos a gente tem o crime do perjúrio e no Brasil a gente não tem. Né? Então, alguns entrevistados falaram sobre isso, né? Sobre o fato de que o acusado, o flagrado, o custodiado, pode mentir. Né? Só que isso foi visto como algo negativo. Né? Então, se coloca, muitas vezes, a vítima nesse ponto, né? Instrumentalizada pela sua defesa também, né? E, em contraponto, se coloca, então, essa palavra dos policiais. E isso vai ter um peso muito grande na medida em que, quando se questionou, né, a forma, né, o que se considerava para produzir uma decisão judicial aonde o mote fosse a questão da violência policial, porque nós sabemos que a violência policial pode gerar esferas distintas de responsabilização, tanto criminal quanto civil e quanto administrativamente, né, nas corregedorias. O primeiro ponto que se colocou como fundamental foi a prova material. Né? Por quê? Porque a violência, ela é percebida dentro das caixinhas, violência física e psicológica. Mas muito mais se percebe a violência na marca, naquilo que deixa marca, naquilo que pode ser visível. Embora muitas vezes se constatou na audiência de custódia a presença de marcas, mas um não olhar, vamos dizer assim, para essas marcas. Né? Então, aqui o auto de exame de corpo de delito foi colocado para além das narrativas. As narrativas também foram trazidas, os testemunhos foram trazidos, e por isso que é importante se pensar nessa dicotomia que eu coloquei entre a legitimidade absoluta dos policiais, que são uma autoridade, que representam o Estado, né? Representa a burocracia, e entre a palavra da vítima, que é colocada nesse patamar, né, que eu vinha falando. Né? Por outro lado, se trouxe uma questão nas decisões judiciais de que a violência policial vem para o processo de uma forma maquiada. Né? E que se trabalha, muitas vezes, nos processos onde se enfrenta a questão da violência policial, com uma prova precária, ou com uma precariedade de provas. Né? E isso é interessante porque a partir do momento em que se coloca nesse sistema de crenças o valor da palavra dos policiais, e isso dispensa comprovação, por outro lado, se tende a necessitar dessa prova. Muitas vezes a gente sabe que a prova deve ser produzida no contraditório, né, no processo, mas a gente sabe que há provas irrepetíveis e que são colhidas na investigação, a gente sabe disso, né, e que muitas vezes vão fundamentar, até porque o artigo 155 do Código de Processo Penal permite também, muitas vezes, que eu me valha, né, dos instrumentos lá da investigação, conjuntamente com outros, para formar a minha convicção e, consequentemente, fundamentar as decisões judiciais. Né? Então, o que eu queria dizer com isso é que não se tem um questionamento de como essa prova é colhida, embora ela se torne indispensável e, em contraponto, se coloque nessa balança que é uma balança que não tem os pratos, né, no mesmo plano, ela tem os pratos aí muito diversos, né, nesse olhar. Não há esse questionamento, né?
No âmbito da minha tese, eu trabalho muito com o sociólogo Pierre Bourdieu, né? E o Bourdieu, ele vai trabalhar com uma questão para além da implementação do monopólio do exercício da violência legítima, que o Max Weber nos traz em relação ao Estado moderno, o Bourdieu trabalha com a ideia de monopólio do exercício da violência simbólica, né? E isso está muito vinculado com o exercício do poder simbólico e da violência simbólica, que eu acabo construindo, que é fundamental e está presente no atuar judicial, né? Na medida em que as decisões judiciais são atos de Estado, segundo Bourdieu, né? Que tem pretensão de gerar efeitos no mundo social, né? Portanto, essa legitimidade que se dá ao valor policial, ela é indispensável, inclusive um dos entrevistados mencionou isso, né, de que precisa da polícia para que possa concluir com êxito o seu processo, ao fim e ao cabo, né, ela está vinculada muito a essa ideia de exercício, né, desse poder simbólico, né, e de, obviamente, de legitimação ao seu próprio exercício de poder, né, que é o poder de prender, o poder de julgar, né, o poder, né, de sentenciar, né, ou seja, as práticas analisadas, os discursos analisados nas decisões, elas remontam a isso, né? E eles nos colocam o campo a pensar o quanto um antropólogo tem razão ao nos dizer que as práticas policiais são complementares ao sistema de justiça, né? Kant nos coloca isso, né? E nos coloca muito bem também de como, através dessas práticas e desses discursos, o que acaba acontecendo é a implementação desigual da lei no Brasil e um processo de hierarquização de cidadania, né? Onde alguns têm mais direitos do que outros. Sim, professora Mariana, inclusive quando nós temos situações envolvendo, por exemplo, dos casos que nós mais vemos e que fazem parte das estatísticas, quando a gente está falando de flagrante de tráfico de drogas, de porte de arma, quando a gente está falando de flagrante de crimes patrimoniais, em que nós temos também, dentro desse padrão, uma clientela específica do processo criminal, da própria persecução, a gente também tem ali o depoimento dos policiais, normalmente como um ponto de partida, como uma premissa para o próprio início da persecução. E também para medidas cautelares, às vezes extremamente contagiosas, né, e extremamente impactantes na vida do sujeito. Então, com certeza, o tema ele seguirá, infelizmente seguirá conosco essa discussão, apesar de que nos últimos tempos, inclusive, nós discutimos aqui no Conecta Podcast também, a decisão do STJ em relação ao reconhecimento de pessoas e que sem dúvida nenhuma, um pontapé, né, no contrafluxo daquilo que estamos diagnosticando e que tu estás diagnosticando muito bem aqui na tua tese, que, diga-se de passagem, somando o 32º episódio do Conecta e esse, deu para ver que só vai acabar a tese porque tu precisa terminar, porque do contrário tu ficaria pesquisando ela eternamente. Então, como uma boa representante da Defensoria Pública, e claro, sem dúvida nenhuma, com toda essa veia da advocacia, da Defensoria, enfim, que muito também nos alegra e nos traz um orgulho enorme de ti, Mariana, da tua participação, não só no cenário aqui gaúcho, mas também no cenário nacional em relação à tua participação da pesquisa, enfim, a todo esforço, toda a coragem que tu tem, que a gente já, aqui no bastidor, já conversou. Bom, a professora Mariana Pimuniz esteve conosco aqui no Conecta Podcast, um podcast que trabalha temas do processo penal contemporâneo, comigo, o professor Neiro Giacomoli, professor da Escola de Direito da PUC, advogado, e nós estamos encerrando esse podcast, este 33º episódio do podcast, com uma certa vontade de que queremos mais, ou seja, e queremos que a professora Mariana retorne ao podcast Conecta, com as discussões que ela está trazendo na sua tese, com as discussões do dia a dia, da participação super produtiva dela aqui na Defensoria Pública, e corajosa também,
aqui na Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, do qual temos vários amigos, vários colegas, vários professores lá da nossa FESDEP, Fundação Escola Superior da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul. Professora Mariana, mais uma vez, muito obrigado em nome do Conecta Podcast. Esse é o 33º episódio do Conecta e na próxima quarta-feira, às 18 horas, nos vemos por aqui. Compartilhe conhecimento pelo Conecta. Um abraço a todos e a todas e uma ótima semana.